prazo, tá? Luiz Cláudio, se apresenta para o pessoal aí, fala o nosso tema da live de hoje, para o pessoal que já está aí no Instagram, no Zoom, no YouTube. Boa noite, eu sou o Luiz Cláudio, trabalho com microsemiótica e análise do corpo, da face. E hoje nós vamos apresentar aqui análise do terreno biológico e microscopia de campo escuro. Isso mesmo. Anderson, se apresenta fazendo favor. Então, boa noite aí a todos. Me chamo Anderson Marinho. Eu trabalho também com microsemiótica irídea, avaliação da íris. Trabalho com microscopia de campo escuro e campo claro, que é a análise do terreno biológico do nosso sangue. Trabalho também com quiropraxia, auriculoterapia, com óleos essenciais e avaliação da língua, que é um estudo da semiologia. Basicamente é isso. Pessoal, muitos aí já me conhecem, eu sou Janine, trabalho com a terapia também pela microsemiótica e sou acupunturista, trabalho com micropressão, entre outras coisas. Vou falar só uma parte do meu currículo, para a gente não tomar muito tempo, e hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre a importância do terreno no corpo, tá? Quando a gente fala terreno, é no sangue vivo, para vocês saberem a importância da gente ter esse terreno com qualidade para se ter um bom resultado em qualquer tratamento que a gente vá fazer no nosso organismo. Então, a gente vai começar a abordar isso um pouquinho agora para vocês. Pode começar falando, Anderson, fazendo favor. Então, pegando aí o seu raciocínio sobre a análise do sangue, essa foi uma técnica que me chamou muita atenção, por isso hoje eu trabalho com ela. O que me levou a trabalhar com a microscopia de campo escuro e campo claro, que é a análise do terreno biológico. Veja bem, quando um médico, por exemplo, ele quer descobrir a doença que a pessoa tem, ele pede para você ir num laboratório e fazer um exame de sangue. Esse exame de sangue, o médico, ele quer descobrir a doença que a pessoa tem. Já a microscopia de campo escuro e campo claro, ela analisa o terreno biológico com uma diferença muito interessante. Enquanto que o médico quer descobrir a doença, nós queremos descobrir o que levou o paciente a desenvolver aquela doença. Então, é por isso esse tema hoje, né? Esse tema bastante importante para a gente entender por que nós ficamos doentes. Por que será, né? Então, o fato de só saber o que a gente tem não nos interessa muito, né? Nós queremos saber o que nos levou a desenvolver tal patologia. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção. Hoje você consegue saber o porquê que uma pessoa tem uma diabetes, por que uma pessoa tem hipóxia, baixa oxigenação, por que a pessoa tem artrite, por que uma pessoa tem artrose, né? Enfim, várias doenças. Então, a análise do terreno biológico, nós descobrimos o que é que está acontecendo no sangue dessa pessoa. Então, o nosso sangue, nós precisamos ter basicamente 4 coisas. O plasma do sangue, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Além disso, do que estiver no sangue, não era para estar ali. Então, parasitas, vírus, né, fungos, bactérias, o sangue muito ácido ou muito alcalino,
né? É isso daí que vai fazer com que o nosso terreno biológico, o nosso sangue, ele vai ficando sujo cada vez mais. E é a partir daí que vai acontecendo as doenças. Muito bom. E é importante, pessoal, explicar para vocês que, às vezes, a pessoa ela passa por exames de sangue, ela passa por testes, e no sangue dela está composto, sim, daquelas substâncias que os médicos aferem. Só que o que acontece? Dentro das células, não está com a quantidade adequada. Então, é onde muitas das vezes a pessoa fica doente, porque às vezes tem essa composição na parte sanguínea, porém a parte celular não está absorvendo de forma correta esses produtos. As células estão rejeitando essa absorção. Então, isso é o que causa, às vezes, muito problema nas pessoas. E o que isso ainda pode agravar? Às vezes a pessoa faz uma boa suplementação em casa, mas por conta dessas questões do corpo não estar absorvendo esses compostos, o sangue ele ainda fica mais composto desses produtos e fica um sangue grosso, sem oxigenação correta. E isso gera outros problemas e algumas inflamações nas pessoas, como às vezes as pessoas sentem artrite, artrose, entre outras coisas. Quer falar um pouquinho, Leandro? Boa noite a todos. Leandro, daqui. Microsemiotista também e um estudioso da parte da dieta do tipo sanguíneo. Falando um pouquinho a respeito de inflamações, principalmente na visão da dieta do tipo sanguíneo, a questão da nutrição ela é muito importante. Se a gente avaliar que cada tipo de sangue, ou tipo o indivíduo, né, no caso, ele tem uma disfunção imunitária de acordo com a questão da ligação relacionada ao açúcar que cada sangue deveria ter, né? A gente já começa a avaliar as dificuldades que cada um pode ter inicialmente. As lecitinas de cada alimento provocam essa disfunção em relação à questão da nutrição. Então, se a gente avaliar que se a gente nutrir o nosso sangue da forma adequada, a gente vai evitar inflamações, como a Janine comentou. Isso. Quer complementar, fazendo favor, Anderson? Fica à vontade. Vou liberar o som do Renan aqui. Enquanto isso. O som do Anderson parou? Acho que o Anderson caiu, não caiu, não? Só se ele caiu. Deixa eu ativar o som dele aqui de novo. Não, ele está ativo, sim. Pronto, liberei. Eu acho que foi ele que, sem querer, deve ter desativado o som. Isso. Estão me ouvindo? Estamos, agora estamos. Perfeito comentário ali do Leandro. Inclusive também, Leandro, trabalho também com a dieta do tipo sanguíneo. Eu faço a microscopia, gravo, passo para a pessoa vê o antes e o depois. Entrando com a dieta do tipo sanguíneo, é impressionante. É muito rápido a melhora da pessoa. Exatamente essas questões mesmo da proteína, né? Isso. Cada pessoa tem uma proteína que ela não consegue fazer a digestão. Então, pessoas do sangue A não conseguem fazer não produz a enzima que vá fazer a quebra da proteína. Então, a proteína ideal para a pessoa, por exemplo, o sangue A, seria a proteína vegana, né? É onde não faz a inflamação. Pelo menos é a minha observação aqui, né? Eu não sei a Janine aí, se ela tem observado isso já,
mas os processos de aglutinação eritrocitária, pessoas do sangue A, usando proteína da carne vermelha, ela faz aglutinação muito rápido. E aí começam as dores no corpo, inflamação, tontura, acidez metabólica, né? Acidez metabólica. E pessoas do sangue A começam a desenvolver tromboses. Tromboses, impressionante isso. Se você quiser complementar aí, Janine, o que você tem observado também na microscopia? Hoje eu até fiz um atendimento de uma pessoa que passou mal. Ela tem sangue tipo A. A gente fez a foto, né, dela, da lâmina, e nessa foto deu para ver perfeitamente a questão das proteínas não sendo metabolizadas. Então, assim, o formato ficou todo alterado, como se tivesse cheio, né, parecendo limõezinhos, né, em todo o campo escuro dela e tudo muito juntinho. E eu achei interessante porque eu estou fazendo tratamento nela desde a da semana passada. A gente entrou com o Seiva do Amazonas, além dos outros produtos, e ela começou a expelir a secreção em forma, né, de muco mesmo. Então, começou a sair e ela tá sentindo, ela tá me falando que tá sentindo muito descer aqui pela garganta, sabe? E já tá saindo. Ela até chegou a me mandar as imagens. Então, assim, foi muito interessante, porque eu pedi para ela cortar o uso da carne, fazer chás anti-inflamatórios e entrou com os produtos. E, assim, ainda está sentindo um pouco de dor, mas a gente já está preparando ela, porque teve uma desbiose e a gente vai equilibrar para vir resolvendo tudo isso que aconteceu no corpo dela. Perfeito. Renar, você quer falar para a gente um pouquinho sobre a questão da função do Seiva para o pessoal que está ouvindo entender melhor? Boa noite, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite. Bom, né? Agradecer a Janine pelo convite para participar da live. Meu nome é Renar Pacheco, sou farmacêutico. E o tema de hoje, né, estresse oxidativo ou microscopia de campo escuro, é um tema muito importante, porque o estresse oxidativo, ele é uma das principais causas das doenças na atualidade, né? Tudo bem que ele não tem uma sintomatologia clássica, mas ele praticamente faz parte da fisiopatologia de quase todas as doenças, ou sendo a causa, ou então sendo uma importante etapa da piora das doenças, né? Então, esse é um tema muito importante, sim. E existem recursos como a microscopia, que é uma técnica importante que vai conseguir, como o Anderson comentou no início, nos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, a gente consegue também avaliar a circunferência, agregações, que são muito importantes também. E aí, falando mais especificamente da Seiva do Amazonas, né, ela é um produto obtido a partir do Croton leishiri, que ele é extraído da casca de árvores, e a Seiva do Amazonas tem uma função importante, e já bem reconhecida por diversos artigos científicos, que é uma ação retroviral, né? Então, ela tem uma ação que ela consegue inibir a replicação de vírus, ela consegue inibir a replicação de bactérias, então, e ela também tem uma potente ação anti-inflamatória, né? Então, dependendo do caso do paciente que a gente vai pegar, como você comentou agora há pouco, de uma paciente que produzia muito muco, né? E esse muco pode ser advindo de um processo bacteriano, de um processo inflamatório, e aí a Seiva, justamente, ela entra nessa etapa, né? De combater essa inflamação e de combater essa replicação bacteriana, né? Por isso que o paciente, de repente, em alguns casos, pode expelir muco ou outro tipo de fluido, porque faz parte desse processo de combate à inflamação. Então, é isso mesmo.
Muito bom, Renar. Vou ler algumas perguntas aqui bem interessantes que o pessoal está fazendo. Ó. Boa noite. Gostaria de saber se policistos é causado por alimentação ou não. E qual pode ser a causa? Tipo do sangue é O positivo. Ó, então, essa questão dos policistos, se for na região intestinal, a gente sabe bem, né, Renar, que as constituições hematógenas e linfáticas, elas têm características à predisposição a esses policistos na parte intestinal. A hematógena mesmo é muito comum, né? Isso. Depois que eu tenho observado no campo escuro, a gente observa que o que acontece? No sangue que não tem a absorção correta das proteínas, isso ainda fica mais agravado. Então, eu observo que na íris, a parte intestinal e estomacal fica bem apagada e no campo escuro, cheio de cristais. Além de ter esses cristais, ainda tem outras marcas ali que mostram a falta da quebra dessa proteína. Quer falar um pouquinho sobre isso para a gente, Pedro, nas suas observações aí, o que você tem visto? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tenho observado assim, né, que muitas vezes nós temos indicado uma vitamina D, por exemplo, ou um complexo B. A gente usa dois recursos, ou pelos sintomas ou pela dosagem no sangue, né? Vai no laboratório de análise clínica e faz a dosagem. Mas muitas vezes, né, ou em todas as situações, essa análise no laboratório, ele mede a quantidade da vitamina D, por exemplo, circulante no sangue, mas não que está exatamente dentro da célula. O que nós precisamos é que as vitaminas estejam dentro das células, não circulante. Então, a microscopia de campo escuro, através de alguma substância que podemos observar, ela indica se essa vitamina D ou um complexo B, por exemplo, o B12, está dentro da célula, que é onde ela deve estar atuando, né? Então, por exemplo, assim, quando nós não observamos no sangue o simprotide, é uma indicação que pode estar faltando a vitamina D dentro da célula, não é? Quando a gente observa as hemácias no formato acantócitos, é um indicativo também que lhe falta o complexo B dentro da célula. Então, é um exame realmente muito complementar na nossa clínica, porque muitas vezes no exame de laboratório normal não é detectado, né? Aliás, é detectado, mas a nível de corrente sanguínea, não intracelular, que é onde que tem que ser o receptor principal. Então, eu acho que a microscopia vinha aí complementar. E eu tenho observado que as pessoas que eu tenho usado o Oxygen Plus, todas elas apresentam assim uma melhora muito significativa, né? E venho testando também com o laser na veia, que é o ILIB, né? Também com resultados muito bons, um complementando a outra. Então, eu acho que é uma técnica que vem somar, né, aos nossos tratamentos aí. E outra coisa que eu achei bastante interessante é porque, às vezes, as pessoas vão no nutrólogo, vão no nutricionista, faz ali a reposição dos lactobacilos com todas as cepas, e por que isso aí não é absorvido? Porque muitas das vezes, né, o terreno está ácido. Então, o terreno orgânico estando ácido, não adianta a pessoa estar usando os melhores produtos que não vai ser bem absorvido. Então, é expelido todo esse produto. Então, aqui, ó, nessa pergunta, o tipo de sangue, o O é um tipo de sangue que a pessoa precisa um pouco mais de carne, mas tem que ver qual que é o tipo sanguíneo dos pais também para falar um pouco sobre isso, para saber qual que é a melhor alimentação dessa pessoa, porque às vezes não é um sangue puro O, ele tem uma miscigenação, às vezes, com um biotipo A. Então, tem que ver, porque às vezes o O necessita um pouquinho mais de carne, mas se ele tem um outro sangue A nos pais, já não é tanto quanto seria um O que vem dos dois lados sangue O.
Então, isso tudo tem que ser dosado também. Outra pergunta aqui bastante interessante é que perguntaram sobre como equilibrar o pH. Renara, eu gostaria que você explicasse um pouquinho da importância, né, dos minerais, das OPIs, junto com o Oxigênio Plus, para o pessoal entender como que eles podem estar equilibrando o pH deles no sangue. Tudo bem, vamos lá então. O sangue, né, ele está em uma faixa estreita de pH, que é de 7,3 a 7,4. E qualquer alteração nessa faixa de pH, ela é letal para o ser humano, né? Vai em direção a uma alcalose. E uma das melhores formas de nós mantermos esse pH estável, né, é principalmente inibindo a ação do estresse oxidativo. E um dos exemplos, né? E o nosso sangue, né, esse plasma que a gente está falando, né, ele é composto de muitos minerais e oligominerais. E esses elementos são importantes para a estabilização desse pH sanguíneo. E quando a gente acaba tendo um terreno biológico pobre, que é o que nós estamos falando até o momento, e o corpo entende que a manutenção do pH sanguíneo é algo fundamental para a nossa vida, então ele vai se esforçar ao máximo para manter esse pH sanguíneo estável. E nesse processo de manutenção, ele acaba retirando muitas vezes oligominerais de outros órgãos, ou então, na maioria dos casos, acaba retirando dos nossos ossos, né, oligominerais para levar para a corrente sanguínea, para que possa manter esse pH estável, né? E aí, falando principalmente dos produtos, e aqui entra muito bem o Oxigênio Plus e a OPI, ou então o Essencial, porque eles são produtos complementares. Por que são complementares? Porque para a gente conseguir combater o estresse oxidativo, a gente precisa ter uma estimulação das enzimas antioxidantes. E o produto que faz essa estimulação é o Oxigênio Plus, porque é uma terapia biooxidativa. Já o Essencial, né, ou então a OPI do paciente, ele faz a reposição de oligominerais, que é algo muito importante porque são traços de minerais, né, que estão no centro das enzimas antioxidantes. Então, enquanto o Oxigênio Plus estimula os antioxidantes, as OPIs fazem com que esses antioxidantes funcionem de maneira adequada, por fazerem parte da formação dessas enzimas, né, por serem cofatores dessas enzimas. Então, para favorecer a manutenção do pH, a primeira parte, né, uma alimentação saudável, né, de acordo com do tipo sanguíneo, já que é o que nós estamos discutindo hoje aqui, e aí nessa segunda etapa entra a suplementação, onde eu priorizo principalmente o Oxigênio Plus, por estimular essas enzimas antioxidantes, e a OPI por ser cofator dessas enzimas, né. Depois a gente pode explorar um pouco mais, brincar um pouco mais, entrando com lactobacilos, algo do tipo, mas prioritariamente seria o Oxigênio Plus e a OPI ou o Essencial. Renar, vou te apertar mais um pouquinho, vou aproveitar, porque meus alunos estão todos aqui nessa live, eu quero que você explique um pouquinho para eles, eu expliquei semana passada, mas quero dar uma frisada aí na questão da importância dos minerais serem micropartículas, qual que é a diferença, por exemplo, de se tomar uma cápsula, né, tomar em outras formas esses minerais, por favor. Isso é bem importante, tá? Nós temos o que eu chamo de macrominerais, né, que são minerais de peso molecular grande, como o magnésio, por exemplo, o potássio, e nós temos os microminerais, que são os minerais de peso molecular pequeno, né? E quando a gente pensa em suplementação, existem alguns tipos que nós chamamos farmacêuticos, né, de forma farmacêutica. Aí a gente vai encontrar microminerais em cápsulas, por exemplo, e microminerais em soluções gliceroaquosas, que são a solução em que os oligominerais das OPIs estão lá colocadas. A vantagem de ter esses oligominerais nesse tipo de solução é que eles conservam a sua carga elétrica, né? Então, quando a gente faz a ingestão de oligominerais com a sua carga elétrica, com a sua carga iônica, isso favorece o que nós chamamos de processo de influxo e efluxo, que é a entrada e a saída das células, né? Não que os minerais encapsulados sejam ruins, não, pelo contrário. Eles são bons, mas para determinadas funções. Tá? Mas quando a gente pensa em equilibrar o terreno biológico para que esse mineral possa entrar dentro da célula,
ou ser cofator de uma enzima, ele precisa estar carregado com uma carga elétrica, porque é essa carga elétrica que faz ele entrar e sair de dentro da célula, né? Por isso que dentro da equalização do terreno biológico, eles precisam ter essa carga elétrica, né? E normalmente, para que eles sejam estáveis em uma fórmula, eles precisam estar em uma solução que nós chamamos de glicerol-aquosa, que conserva outros minerais iônicos para que ocorra essa troca de eletricidade, essa troca de energia de forma constante. E sem contar que eles também são feitos e conservados, né, numa solução que ela é salina. E se Perfeito. A gente for fazer uma análise, comparar com o terreno biológico do sangue, o sangue também tem o mesmo pH. Então, assim, o que eu tenho observado nos resultados é que quando faz essa junção, fica mais fácil permear e ter um resultado mais rápido. A gente tem até um vídeo no YouTube, Janine, depois eu posso compartilhar com você, que é um vídeo que eu fiz na universidade, né? Medindo com vários bastões o pH da OPI, né? E dá exatamente a mesma faixa de pH do sangue, que é 7,3. Né? Então, a própria OPI, né? O plasma da OPI, desculpa, a solução da OPI se aproxima muito do plasma sanguíneo, são soluções muito semelhantes, né? E é justamente o meio de conservação da OPI, essa solução salina, né, para conservar essa troca iônica de oligominerais. Então, assim, a OPI ela é muito semelhante ao plasma sanguíneo. A gente tem até o mesmo gráfico dos minerais no plasma da OPI e as concentrações são praticamente as mesmas, né? Então, tanto que tem, se a gente voltar na história e pegar os estudos de René Quinton, por exemplo, que é um dos pais da oligoterapia, ele fazia vários experimentos suplementando oligominerais com cargas elétricas, né? E simulando em animais esse plasma como se fosse o próprio sangue. Tem até exemplo de que ele trocou o sangue de um cachorro por plasma marinho. Então, é para mostrar o quanto são semelhantes a OPI do plasma sanguíneo. Eu gostaria de complementar, Janine. Pode falar, Pedro. A importância desses oligoelementos com relacionado ao pH do sangue é muito importante, né? Nós podemos observar, por exemplo, que uma célula cancerígena ela só existe, ela só vive se tiver um pH ácido e tiver sem oxigênio. Se você quer matar uma célula cancerígena, você oxigenar e deixar o meio ácido, né? Então, aliás, o meio ácido é o que favorece a vida dela. Se deixar alcalino, você mata essa célula, né? Então, os oligoelementos exercem um papel muito importante. E na microscopia, nós podemos ver também, com pH muito ácido, com falta aí dos oligoelementos, a presença da agregação de hemácias, né, de eritrócitos. E essa agregação pode levar a trombose, levar aí a má circulação, né, deficiência de Chouet, que a gente fala de sangue, né? Então, o pH do sangue é assim algo extremamente importante. E está no oligoelementos, né, o fator principal de balancear isso daí. Ok? O Pedro colocou muito bem, né, Janine? Assim, essa questão dos oligominerais é algo fundamental, assim. E aí, quando a gente trabalha com células cancerígenas, como o professor Pedro falou, essa carência de oligominerais é sempre muito latente, né? Então, essa reposição acaba sendo algo muito importante. Ele falou uma coisa também interessante, que com certeza você ou o Anderson vão explicar melhor, é sobre essa agregação plaquetária que a gente vê na microscopia, né? Que é bem característico quando a gente faz essa análise, né? A gente vê as hemácias bem aglomeradas, com um formato bem longe daquele cilindro, né? E aí, quando a gente vai lá e faz o tratamento, entra com uma dieta bacana, com os produtos indicados, o quanto as hemácias passam a ficar mais fluídas, né? Desfazendo aquela agregação plaquetária, e o quanto fluem muito melhores, né, do que antes do tratamento. Assim. Então, é uma experiência que vocês que trabalham com a microscopia têm, que eu acho incrível, essa observação da agregação plaquetária. Isso, é muito bom. Eu vou até ler uma pergunta aqui, Renar, porque aí a gente já pode falar um pouquinho dessa agregação plaquetária e explicar como que se resolve. A pessoa perguntou assim, ó, interessante, que ela leu que pessoas do sangue tipo A têm mais predisposição a ter problemas com esse vírus agora, o Covid. Então, ela perguntou se dentro da microscopia, né, o que a gente pode falar a respeito disso. O Anderson ele começou a falar um pouquinho sobre a questão
do sangue ácido é um sangue que inflama mais. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, depois eu complemento. Será que ele tá aí? Parece que ele caiu. Ô, Janine. Oi. Pode falar, Leandro, enquanto eu vou aproveitar, já que o Anderson caiu, eu queria fazer um comentário. A respeito do sangue O, que vocês fizeram um comentário, que alguém fez a pergunta, o sangue O, pelos estudos da dieta do tipo sanguíneo, ele tolera um pouco mais ser mais ácido, tá? Por isso que ele tem essa possibilidade de se alimentar de carne. E uma das coisas que, para quem perguntou a respeito do sangue O, a respeito de policistos, questão hormonal, o maior problema do sangue O é a ingestão do glúten. Então, o desequilíbrio dele está muito ligado muito mais à hormonal do que uma questão ligada à imunitária nesse sentido, tá? E a respeito do sangue A, um dos maiores problemas de você comer alimentação pesada, como uma carne vermelha, que nem o Anderson estava comentando, e está ligada nesse cenário, de que uma digestão para uma carne vermelha, para quem tem pouco suco gástrico, ela pode demorar, por exemplo, uma semana para limpar totalmente o organismo. Gera desbiose, e a maior fragilidade para câncer no sangue A é estômago e intestino. Isso mesmo. Ó, até tem uma pergunta aqui no YouTube, Renan, que a pessoa fala quanto se a pessoa fizer a reposição da permeabilidade intestinal, mas isso não for absorvido nas células. Então, não há absorção. Se isso é certo, qual que é a sua opinião? Perguntou para você, Renan. Sem dúvidas, né? Que se a gente tem um intestino, se a gente tem uma região intestinal, né? Que a gente chama dos Toll-like receptors, onde existe esse espaçamento, né? Porque a rede intestinal precisa ser assim, toda grudadinha. E quando a gente passa por um processo de desbiose intestinal, essa rede intestinal ela fica mais espaçada. E, naturalmente, a gente tem uma perda na absorção de nutrientes, né? Então, se a gente tem um processo de desbiose intestinal e a gente vai introduzir um tratamento para melhorar o pH sanguíneo, como, por exemplo, a OPI, o Oxygen Plus, é claro que a gente vai ter o benefício, mas não a pleno, como seria se a gente tivesse uma rede intestinal mais eficiente, né? Então, sem dúvida, que se você passa por um processo de desbiose intestinal, tudo que você vai estar ingerindo, seja na alimentação ou na suplementação, você vai estar tendo perda, né? Por mais que a OPI, a sua absorção, seja quase que ligada diretamente à região sanguínea, né? Mesmo assim, vai ter perda, né? Então, sem dúvidas que essa relação de intestino com plasma sanguíneo, da mesma forma que intestino e cérebro, são coisas muito íntimas, né? Então, se tiver a oportunidade de introduzir uma alimentação, uma suplementação com probióticos e concomitantemente a isso, introduzir também a OPI já para o plasma sanguíneo seria o ideal. E igual eu falei naquela outra live que a gente fez há 2 semanas atrás, né, Renan? Nas minhas experiências, perfeito, o que eu tenho feito? Eu passo 10 dias a 15 dias a OPI, o oxigênio para a pessoa, e após isso eu entro com lactobacilos. Eu notei que tem muito mais resultado, porque faz a preparação, equilibra o pH, e aí a pessoa consegue ter a absorção mais plena dos lactobacilos no organismo. Perfeito, isso mesmo. Teve uma outra pergunta aqui. O Anderson voltou, né, para a gente poder falar aquela outra pergunta, mas eu vou ler essa aqui porque está dentro dessa parte. A bomba de prótons da bile interfere no pH sanguíneo? Ó, se a gente for pensar numa pessoa, por exemplo, que ela fez a retirada da vesícula, que essa bile fica caindo o tempo inteiro, tem uma boa interferência. Outra coisa que a gente sabe também, que quando não está tendo uma boa função, né, dessa liberação da bile, a pessoa também fica com pH mais ácido, porque o corpo fica tentando metabolizar aquilo ali e não consegue. Então, interfere muito, e principalmente nessa agregação que a gente vai explicar agora. Certo?
Então, eu acho assim que os lactobacilos, probióticos, é muito importante na absorção intestinal, porque é a partir daí que entra no nosso organismo toda a nossa energia, né? Todos os alimentos, todas essas substâncias. Então, a flora intestinal aí é algo assim, é fundamental. E a dieta do grupo sanguíneo também eu coloco aí como importantíssima, porque o que vem a ser, por exemplo, tipo O, né? Eu vou comer alimentos que o meu organismo tem enzimas para poder fazer a digestão. Não adianta eu comer alimentos que o meu corpo não tem enzima para digerir aqueles alimentos. Então, por exemplo, o A não pode comer carne. Então, se ele comer carne, o organismo dele sofre, porque ele não tem as enzimas para fazer essa digestão. Então, isso a nível também intestinal, de absorção, vai ser totalmente comprometido, né? Então, tem que prestar atenção muito também na alimentação. Anderson, teve uma pergunta que a gente estava até esperando para falar um pouquinho sobre a agregação plaquetária, principalmente no sangue tipo A, e o pessoal leu a questão do COVID no sangue tipo A ser um sangue que ele tem mais predisposição ao agravamento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguma lâmina de alguém que teve o vírus. Eu já tive essa oportunidade, então essa agregação é muito forte. Você quer começar a explicar um pouquinho sobre essa inflamação do sangue tipo A e depois eu complemento, por favor? Sim, então, o que eu tenho observado realmente em pessoas do tipo sanguíneo A? Como nosso colega agora falou mesmo, nós precisamos de enzimas para quebrar, né, o alimento. Então, como o sangue A, ele não tem enzimas para quebrar a proteína da carne vermelha, é muito comum a gente ver muita hipóxia no sangue. Por isso que, na minha opinião, o COVID, ele é uma doença hematológica. Então, vamos imaginar que a pessoa tem hipóxia. Se ela tem hipóxia, ela tem baixa oxigenação. Se o vírus entrar e começar a atacar os órgãos, qual é o que vai sofrer primeiro? O pulmão. E é lá que passa todo o processo nosso, né, de respiração, da troca gasosa, enfim, músculos, enfim. Então, vamos imaginar que uma criança, né, vamos colocar aqui 8 anos, 9 anos, sei lá, 12 anos, uma criança do sangue A pode ter uma hipóxia? Sim, pode ter uma hipóxia. Eu tenho observado isso. Então, a gente conversa, orienta os pais, né, justamente por conta disso. Quando a pessoa tem hipóxia, ela tem um terreno biológico ácido, com certeza ela tem. Então, numa situação dessa, o COVID pode ser fatal, sim. Então, essa questão do sangue estar limpo, vão ter pessoas que vão estar contaminadas com o COVID e não vão sentir nada. Não vão sentir nada. Por quê? Porque tem uma oxigenação, o sangue está perfeito, né? Então, eu tive a oportunidade de observar uma lâmina também, de uma enfermeira que passou, né, pelo processo, pois ela veio fazer. Ela era sangue B e ela nem sabia que estava. Nem sabia que estava com o Covid. Então, eu fiquei impressionado com isso, né? Então, isso vai agregando aos nossos conhecimentos, a nossa observação, a nossa prática clínica do nosso dia a dia, confirmando aí que realmente a dieta do tipo sanguíneo tem, sim, por base hematológica, com análise do sangue ou outros tipos de análise, e que realmente faz muita diferença assim, na nossa saúde.
Isso, muito bom. E é interessante porque essa falta da oxigenação junto com essa agregação é o que causa o risco, né, da trombose ou da embolia, que às vezes é o que chega a ser fatal com o vírus, certo? Eu posso fazer mais uma observação? Pode. Como eu trabalho com quiropraxia, então eu observo os desalinhamentos na coluna vertebral. Tem pessoas que chegam a fazer 3, 4 sessões, você vai olhar na perna dela, você junta as pernas dela, os calcanhares, e você vai ver que ela vai ter um encurtamento na perna. Esse encurtamento, na visão de um quiropraxista ou osteopata, essa pessoa tem a coluna desalinhada. E eu digo para vocês que nem sempre é isso. Na verdade, o que está desalinhado são os rins dessa pessoa, que faz entortar a coluna da pessoa e faz encurtar o músculo que nós chamamos de psoas, que é o músculo que fica na lateral da perna, né? Então, por exemplo, se você quer saber se você tem um estresse oxidativo nos rins, por exemplo, dá para ver pela microscopia, mas se você quiser ver se você tem um estresse oxidativo na perna, você coloca a pessoa deitada, você junta os calcanhares, e se uma perna tiver mais curta que outra, e essa pessoa não tem problema de coluna, ela tem um estresse oxidativo. Eu noto muito isso quando eu faço a análise pela microsemiótica. O que acontece? Na banda do sistema nervoso, eu consigo ver quando tem esse encurtamento dessa musculatura e as marcas que mostram comprometimento dessa parte renal. É interessante porque eu também já observei essa questão que você falou da irregularidade das pernas. E eu sempre tenho o hábito, independente, os meninos já viram, igual o Leandro, o Pedro, já está acostumado quando eu alinho a coluna, eu sempre faço isso, eu sempre libero essa musculatura, porque eu noto que a pessoa tem mesmo um resultado melhor. Certo? É muito importante. Por exemplo, como que eu faço para alinhar a coluna da pessoa, não usando a quiropraxia, usando outro mecanismo? Como eu trabalho com biomagnetismo médico, então eu coloco um ímã positivo no rim, que a perna está encurtada do mesmo lado, e coloco um outro ímã negativo do outro lado. Vamos imaginar que a pessoa tem um encurtamento na perna esquerda, e colocar o ímã positivo no rim esquerdo, e do outro lado do corpo eu coloco um ímã aqui na área da parietal. Quando você acaba de colocar o ímã, a perna já voltou para o lugar. Ali significa que a pessoa está com um estresse oxidativo nos rins. E isso a gente consegue ver também pela microscopia. Isso é muito importante, porque se a gente observar também na microscopia, vai observar que as hemácias elas vão estar desidratadas nessa pessoa. Certo? Pelo menos nas que eu observei aqui, o formato muda. Tem uma outra pergunta aqui, ó. A disbiose é diagnosticada na microsemiótica? Sim, tanto na microsemiótica quanto na microscopia de campo escuro, quanto se a pessoa é um bom acupunturista, ele também vai conseguir fazer esse diagnóstico e conseguir trabalhar isso aí na pessoa, certo? Tem mais alguma pergunta aí? Não? Renar, fala um pouquinho para a gente, já que a gente falou tanta questão de não, às vezes a pessoa não ter as enzimas no corpo corretas pelo tipo sanguíneo. Fala para a gente um pouquinho do projeto, da questão das enzimas digestivas. O áudio, Janine.
Já liberei. Oi, tá tudo certo agora com o áudio, né? Uhum. Então, né, a gente da Flor de Íris, a gente está com um projeto para... Não sei nem se mais é projeto, porque está praticamente finalizado, né? A gente está trabalhando com uma pool de enzimas que alguns terapeutas já receberam, você já recebeu, né, Janine? Eu acho que o Anderson também já recebeu algumas unidades, e é um conjunto de 5 enzimas, né, para fazer digestão. No caso é a bromelina, a protease, as outras me fugiram o nome agora, tá? Amilase, bromelina, Lipase. protease, lipase Lactose. e a lactase, exatamente. São essas 5 enzimas, tá? E essas enzimas têm um papel fundamental, né? Já que a gente pode lidar com pessoas que são intolerantes a algum tipo de alimento, algum tipo de proteína, algum tipo de gordura. E aí, quando não acontece, né, esse processo digestivo, isso vai gerar algum tipo de reação inflamatória no organismo, né? Porque essa proteína, ou então esse elemento não vai acabar sofrendo a digestão e vai provocar algum tipo de inflamação, algum tipo de reação alérgica, o que vai levar a pessoa, então, em direção a algum tipo de estresse oxidativo, né? Então, se a gente observa que existe, pode ser tanto uma intolerância quanto uma alergia, ou como, às vezes, uma deficiência nessas enzimas, né? Se a pessoa não consegue, então, fazer esse processo de digestão, esse processo de estresse oxidativo, ele pode subir 1 grau, né? E aí a pessoa vai começar a ter dano celular, dano em RNA, dano em DNA, né? E aí vai levar em direção ao estresse oxidativo. Por isso que, se você, então, tem a dieta do tipo sanguíneo, né? Você já vai observar aí os principais alimentos para aquela pessoa. E aí, se junto a isso, você associa, você percebe que essa pessoa tem alguma dificuldade digestiva, né? Se você associa, então, essa pool de enzimas, você vai facilitar o processo digestivo, né? Vai facilitar a quebra desses elementos, proteínas, gorduras, amidos, e aí, consequentemente, vai ter um processo digestório mais eficiente, tendo, paralelamente a isso, a absorção melhor desse nutriente, né? Isso, até porque a gente sabe que de vez em quando as pessoas elas não conseguem, elas têm vontade de comer alguma coisa que elas não podem, comem, e isso vai ajudar elas nesse processo. A gente sabe que não vai sair comendo todo dia, mas um dia ou outro. É isso que você colocou que é muito, muito importante, Janine, porque assim, a maioria dos pacientes que chegam até nós, eles já chegam em uma condição crônica de doença, né? Já chegam com a saúde bem abalada. E por mais que você passe um tratamento, o paciente ele já vem de uma rotina. Então, fazer ele mudar 360 graus essa rotina para deixar de ingerir aqueles alimentos, né? Isso é um processo gradativo. E aí o tratamento ele entra justamente nesse processo gradativo, de garantir a esse organismo, né, ferramentas para lidar com problemas digestórios, com uma suplementação de oligominerais, de probióticos, porque a ideia do tratamento é ser passageiro, né? E aí, então, e nesse processo passageiro, dá tempo para esse paciente gerar um novo ciclo, né, de comportamentos, de novos hábitos. E é justamente isso que você falou. Não é porque você falou, você vai ter que deixar de comer carne vermelha que ele vai deixar de comer de hoje para amanhã. Né? Isso não vai acontecer. É um processo lento e gradativo. E é aí que o tratamento entra, que é para dar capacidade para esse paciente seguir o tratamento. Né? Então, essa fala é perfeita. Isso. Outra pergunta aqui. A pessoa falou se é por isso que a falta, né, da oxigenação, dos minerais, nessas moléculas serem absorvidas, que às vezes as pessoas agravam, né, de muitas doenças, inclusive do Covid. Sim, é por conta disso que tem o agravamento das diversas, né, doenças que existem, até porque a gente sabe que cada constituição, cada OPI tem a sua fragilidade, e a gente sabe que a ausência desses minerais vai causar isso. Uma coisa importante, né, Janine, é que assim, o estresse oxidativo, qual que é o problema do estresse oxidativo, né? É que ele não tem uma sintomatologia clássica. Então a pessoa não vai acordar e vai falar, estou doente de estresse oxidativo, porque isso não existe, né? Só porque o estresse oxidativo, ele é ou a causa ou faz parte da fisiopatologia da doença. Então, independente da doença que a pessoa vá ter,
ela vai ter um processo de estresse oxidativo, né? Então, você... É até difícil falar em eliminar o estresse oxidativo, mas você diminuir o dano que ele provoca é parte fundamental do tratamento, né? É parte fundamental. Isso. E junto a isso, agregar a qualidade de vida da pessoa, atividade física, né? Hábitos de alimentação saudável, O sono de qualidade, né? Isso. Entre outros fatores, porque tudo isso aí vai contribuir para a melhora dessa pessoa. Por exemplo, a gente sabe, hoje em dia, tem diversos estudos que falam que a melatonina é um dos hormônios com maior potencial antioxidante que existe. Então, se você dorme mal, o seu nível de estresse oxidativo aumenta muito, né? Então, a insônia, que é uma doença negligenciada, ela influencia muito nos níveis de estresse oxidativo. Isso, muito bom. Vou mostrar aqui... E todo o equilíbrio, né, desse pH, todo o equilíbrio desse terreno biológico, além de toda essa alimentação, dessa suplementação, também está na hidratação. A água é muito importante, né? Quanto mais água a gente tomar, mais está controlando esse pH, né? Procurar tomar uma água de preferência alcalina. Pedro, isso que você falou é muito importante, né? Porque eu percebo que as pessoas muitas vezes esperam ter sede para tomar água. E se você está sentindo sede, é porque você já deveria ter tomado água. Você não deve sentir sede, né? Então, muitas pessoas só tomam água quando sente sede. O correto é você não sentir sede. É você estar sempre hidratado a ponto de não sentir sede, né? E você ter uma boa ingestão de água, como você bem colocou agora, é muito importante. Isso. A gente sabe se está bem hidratado pela cor da urina, né? A nossa urina tem que ser bem clarinha, quase que transparente. É um sinal que nós estamos hidratados. Se você está urinando uma cor amarelada, um amarelo mais forte, é sinal que você não está bem hidratado, né? Então, ela tem que sair bem clarinha. É um indício que estamos, assim, bem hidratados. Isso. Anderson, tô colocando aqui aquelas imagens que você me mandou para você poder explicar para o pessoal um pouquinho sobre elas, tá? Tá todo mundo vendo aí as imagens? Sim. 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 Vou colocar o vídeo para rodar. Quer falar primeiro, Anderson, antes de eu mostrar o depois? Isso, então, a gente observa aí, então, o agrupamento das hemácias, né? Olhando assim, parece uma imagem que se você colocar uma moedinha em cima da outra, elas ficam todas empilhadas, né? A pergunta é, isso é bom ou é ruim? É ruim, elas não deveriam estar assim. Elas deveriam estar separadas umas das outras, facilitando, então, com que cada uma delas passe pelo nosso sistema venoso, né, sem trabalho algum, sem pressionar, né, as artérias, sem pressionar os rins, para que o sangue possa fluir naturalmente. E é interessante que aí dá para ver bastante, né, essa parte aqui, ó, esbranquiçada, que não tá legal também, né? Fala um pouquinho para o pessoal o que significa isso aqui, Anderson. Então, isso daí são coisas que o nosso organismo não está conseguindo fazer a digestão. É o que nossos colegas estão comentando aí, então, na live, né? O que a gente já comentou.
Aí está uma imagem, então, típica, de que aí é o plasma do sangue, né? Aí, a questão é, o que é que está no plasma do sangue? O plasma do sangue tem que estar limpo. Então, quando ele não está limpo, é porque o sistema linfático não está conseguindo colocar para fora as toxinas, né? E outras coisas mais. Então, a importância da gente fazer uma boa digestão vai contribuir muito para um terreno biológico limpo e a fluidez do sangue. Isso. Então, nessa pessoa aí, a gente já pode ver, ó, excesso de gordura solta no sangue, excesso de mucosidade e excesso de inflamação. Vou colocar aqui a outra imagem. Fala um pouquinho, Anderson. Então, aí a gente já observa já as hemácias já todas soltas, né? Isso é um bom sinal, fluindo melhor. Porém, olhando no plasma do sangue aí, ainda tem coisas que não foram digeridas, né? Esse foi o caso de um paciente, por exemplo, que ele usou só o Oxygen Plus, Então, na segunda visita dele, ele iria usar, então, as enzimas digestivas, né? As enzimas digestivas e usar também os minerais da flor de íris, que é o essencial. Então, depois ele não voltou mais, infelizmente, ele se mudou para outro lugar, foi para o oeste de Santa Catarina, ele não conseguiu voltar, mas ele usou lá as enzimas, usou também os minerais e todos os sintomas dele desapareceram. Isso, muito interessante. É uma pessoa que realmente precisa, né, fazer o uso, se a gente for falar dessa questão dos minerais, pela questão da quantidade de gordura que a gente vê solta aí nesse plasma, porque a gente sabe que isso é um risco grande de acidente vascular cerebral, entre outros, né, voltados para essa questão sanguínea. Então, essa pessoa realmente precisa cuidar disso para evitar um risco desse para a saúde. Vou colocar aqui a outra imagem. Esses pontinhos aí são quilomicrons, né? Se faz 3 horas que ele se alimentou e depois colheu, e ainda tem esses pontinhos de quilomicrons aí, é sinal que ele tem uma desbiose intestinal, né? Uhum. Anderson quer falar sobre isso? Ele pelo menos comentou comigo que como ele veio pela manhã, ele não tinha comido nada. Então, às 10 horas, ele veio para consulta. Então, ele ficou até às 10 horas sem comer. Ou seja, ele fez a última refeição dele às 8h40 da noite, ele comentou, né? Então, mas olhando pela íris do olho, eu já tinha observado uma hipocloridria digestiva, né? Por isso também que a gente orienta os pacientes a não ingerir líquidos durante a refeição, porque atrapalha o processo digestivo, porque o nosso estômago, ele tem um pH muito ácido e ele só está esperando cair uma alimentação lá para ele fazer a digestão. Só que vamos imaginar que ele tenha um pH de 1,5 a 2 no estômago. Esse pH ele está ideal para fazer a digestão. Só que se ele tomar líquidos
e comer ao mesmo tempo, por ele ter uma hipocloridria digestiva, ele não vai conseguir fazer uma boa digestão. Dilui o ácido, né? Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui no YouTube. Uma pessoa como esta vai precisar ficar usando as enzimas e minerais por quanto tempo para não voltar a ter os sintomas? Ó, Posso responder essa? pode responder. Tá, observação minha, tá? Veja bem, quando a gente faz a análise do sangue, a gente procura limpar o terreno biológico. E depois a pessoa tem que andar com as suas próprias pernas. Por isso que a gente passa uma orientação para a pessoa, né? Passando a orientação, se ela seguir essa orientação, talvez ela não precise usar mais. Talvez daqui a um tempo, sei lá, 7, 8, 9 meses, talvez ela tome uma enzima de novo, ou uma oligoterapia, porque, veja bem, no meu ponto de vista, o nosso próprio corpo, ele teria que fazer isso daí. Então, ele não pode viciar, né? Não pode viciar, por exemplo, em ficar tomando todos os meses enzima, todos os meses óleos minerais, enfim, qualquer outro tipo de coisa. Aí entra, por exemplo, nós entrarmos com algum protocolo ou algum tipo de terapia que estimule o órgão a trabalhar novamente. Isso. Eu oriento as pessoas que eu atendo a cada 6 meses fazer a reposição dos oligoelementos. Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, a questão do solo empobrecido, a questão alimentar muito industrializada, então eu oriento eles a fazer essa reposição a cada 6 meses. Acho que é um tempo bem legal, o corpo segura bem e a pessoa tem um bom resultado. É a mudança também do hábito alimentar, né? A pessoa aprender a andar com as próprias pernas, né? Ela tem que fazer as mudanças, porque senão ela vai estar sempre recorrendo ao problema, né? Também. Até gostaria de fazer um parêntese aqui. Vamos imaginar que o paciente tenha 70 anos e ele sempre teve a digestão comprometida. Então, nessa situação, o que eu faria? Eu continuaria dando, por exemplo, enzimas para ele digerir, porque ele não tem mais 20 anos, 30 anos, né? Então, as nossas células não conseguem mais fabricar, por exemplo, tanto de ácido clorídrico, por exemplo, que o seu corpo precisaria. Então, tem pessoas que necessitam, sim, por mais tempo, de usar enzimas ou qualquer outro tipo de tratamento por conta da idade, né? Por conta dos órgãos, da situação dos órgãos. Perfeito. Fala um pouquinho dessa outra imagem, Anderson, fazendo favor. Então, essa já é uma imagem já de campo claro. Eu gosto de trabalhar com campo claro também, porque ele me permite ver outras coisas do que o campo escuro, né? Então, essa é uma imagem de uma pessoa que tinha artrite reumatoide, eu digo tinha porque não tem mais, a gente fez um trabalho com o sangue dela, e tinha diabetes também. Então, eu sentia muitas dores, muitas dores. E nós fizemos um trabalho bacana com ela, com a dieta do tipo sanguíneo, com a suplementação, usando ali, eu gosto de usar só os produtos Flor de Íris, porque tem tido excelentes resultados, e a gente consegue ter um resultado bacana em pouco tempo. Vou mudar a imagem aqui. Mudou aí para vocês? Mudou, né? Então, essa imagem é do depois, né? Como é que fica o sangue da pessoa. Então, na imagem anterior, mostra ali umas partes vermelhas e partes brancas. As partes brancas são inflamações que a pessoa tem no organismo. Estresse oxidativo também.
e isso daí estava complicando muito a qualidade do sangue da pessoa. E essa imagem que vocês estão vendo aí, já dá para perceber que já fechou bem o sangue dela, né? Ele não está mais separado, não está mais com aquelas poças brancas, né, que separava ali. É onde a gente consegue observar como que fica o sangue do paciente depois de aproximadamente aí 60 dias. Ficou muito bonita a imagem. Vamos abrir aqui para mais perguntas, ver se o pessoal quer fazer mais alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui só para eu conseguir. Janine. Oi, pode falar, Leandro. Posso fazer uma pergunta para o Anderson? Rapidamente? Fica à vontade. Anderson, a respeito da sua experiência, a respeito da dieta tipo sanguíneo, focado também a respeito dessa forma que você avalia, eu queria tirar uma dúvida com você. Você já estudou alguém que faz jejum intermitente? E se você já estudou, qual tipo de sangue, na sua visão, se encaixa melhor para um jejum intermitente? Então, Leandro, é uma excelente pergunta sua, mas infelizmente eu não tenho nenhum caso para te contar, e até porque eu nunca parei para pensar nisso. Eu gostei da sua pergunta, até é típica assim para poder fazer testes, né? Fazer testes, mas seria interessante sim, viu? Boa colocação sua. Maravilha. Obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu só ver. Qual água é ideal? Porque só tomar água não hidrata, é preciso levar em conta os minerais como potássio, magnésio e etc. E pH dessa água. Eu digo isso porque minha esposa toma água e não se hidrata. Alguém quer falar? Existem as águas estruturadas que a gente fala, né? Existe umas jarras também que se coloca água, ela hidrogeniza a água, né? Então, a água estruturada são águas que contêm aí o ângulo, a fórmula da água é H2O, então esse ângulo desses dois hidrogênios, né, eles ficam de uma maneira que é mais absorvido intracelular. Então, existem as águas estruturadas, que são as águas assim melhores para serem tomadas. Isso. A gente sabe também que tem a água alcalina, tem água magnetizada. Então, assim, se a pessoa ela fizer a análise pela microscopia, pode se fazer até esse teste e ver qual que vai ser melhor tipo de água para essa pessoa. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, só tem essas. Pedro, você quer falar um pouquinho das suas experiências, o que você tem trabalhado aí com a microscopia para o pessoal? Então, eu tenho tido assim um resultado muito rápido, rápido que eu digo assim, em questão de uma sessão de uns 50 minutos, né? Com o ILIB. Eu tenho coletado o sangue antes, coloco a pessoa 30 minutos no laser, né? Na veia radial, e coleto o sangue logo em seguida. Então, essa agregação aí de eritrócitos é muito evidente, né? Assim, muito rápido. Mas depois o organismo tende a voltar novamente. Então, esse terreno tem que ser corrigido de outras formas também, né? É o que nós já falamos, que é com a oxigenação, com o Oxygen Plus, com os oligos minerais, com a hidratação com água, né? E o colega aí colocou também de correção dos órgãos, né? Existe a fitoterapia chinesa, em que nós podemos ver pela microscopia e pela língua, ver qual é a deficiência, qual órgão está com deficiência de Ti, se é o fígado, se é o baço, se é o pâncreas. Então, através de fitoterapias também chinesa,
nós podemos equilibrar esse órgão, né, deixando a pessoa com um tempo maior aí de equilíbrio nesse terreno biológico. Ok? Isso, muito bom. Quer falar mais, Anderson? Mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. E a gente só consegue saber se a pessoa está respondendo bem ao tratamento não só pela avaliação do sangue, né? Mas o Cláudio deve estar por aí. Provavelmente ele consegue ver na área da face da pessoa onde tem aquelas bolsas embaixo do olho, né, Cláudio? Sim. Ali é a área do rim, né? Exato. Exatamente. Então é uma observação. Eu não faço análise do rosto, mas essa observação aí eu comecei a prestar atenção. O encurtamento da perna também, a gente consegue ver se a intoxicando, se ela está conseguindo se nutrir bem. O eixo gravitacional da coluna vertebral também é um modo de avaliar, né? A pessoa em pé, se ela pende para um lado, aquele rim do lado que ela pende, que ela está pendendo, está disfuncional. Do outro lado também. Então, são observações que o corpo vai nos dando, né? Que realmente ela está conseguindo ter bom êxito, né, no tratamento. Isso. Renar, tá aí? Vamos começar a colocar, então, essas fotos do rosto para a gente poder, o Luiz Cláudio, começar a falar dentro desse tema que a gente abordou hoje, tá? Vou mandar a primeira foto aqui para ele. Só um segundinho aqui. O áudio do Renan, Janine. O áudio dele lá de novo. Ele deve ter caído. Ô Anderson. Anderson. Oi. Só uma observação. Eu tenho, assim, além de indicar a dieta do tipo sanguíneo, eu tenho recomendado bastante a respiração e a forma de pensar. Tipo assim, por meio da reprogramação neurolinguística, as pessoas, os clientes têm comentado, assim, grande mudança, e até nos exames, assim, na questão de acidez e de inflamação. Nessa microscopia de campo claro e escuro, você já notou algo assim diferente? E se a pessoa fez melhor uso da respiração, foi melhor oxigenada, e também a higiene mental? Sim. Vou comentar aqui rapidamente. Quando eu passo o Oxygen Plus para a pessoa, e a pessoa faz o uso também da respiração, é absurdamente a melhora que a pessoa tem do sistema simpático e parasimpático. Chega a ser absurdo. A pessoa melhora muito rápido, o sono melhora, os batimentos cardíacos. Se a pessoa tem um pouco de tremores nas mãos também, é uma observação. E a respiração é tudo, né? Dentro dos estudos da osteopatia, eles prezam muito a respiração, né? Fazendo exercícios, fazendo manobras na área do diafragma, né? Fazendo manobras, fazendo com que a pessoa fique com a coluna mais reta, respirando melhor, inclinação do pescoço, e depois a gente consegue ver no sangue também essa diferença. Ok, legal. Eu estava sem áudio aqui, por isso que eu não estava participando das conversas, mas estava muito bom estar escutando, né? E uma pergunta que me chamou a atenção, que a gente já falou nas outras aulas, já falamos aqui também, mas que eu acho sempre importante repetir, é a questão do poder de interpretação, né, do terapeuta. Como o Anderson falou ali, por exemplo, eu estou com um paciente de 70 e poucos anos. É importante ter essa percepção e essa sensibilidade e entender que é um paciente que vai precisar de uma suplementação mais longa e, de repente, até o resto da vida, né? Porque imagina, um cara de 70 anos que veio acumulando hábitos, né, uma série de impurezas, e chega aqui, ele não vai conseguir ter uma recuperação.
com minha gata aqui. Ele não vai conseguir ter uma recuperação rápida, né? Então também tem que ter essa interpretação de como nós devemos agir, né? Já ao mesmo tempo, se a gente pega alguém mais jovem, com capacidade de se recuperar, o tratamento vai ser menor, vai ser 1 mês, 2 meses, realmente vai servir como um impulso, né, para a pessoa mudar os seus hábitos na sua vida. Eu não gosto de tratamentos longos, já falei várias vezes, para mim 2, 3 meses aí já é mais do que o suficiente, mas ter essa interpretação de como é o paciente é importante. Às vezes é um paciente mais obeso também, aí você vai ter que estender, sei lá, para 4, 5, 6 meses. Então, essa expertise é algo que a gente garante no dia a dia, né? E realmente isso acontece com prática. Isso é muito importante. Mesmo assim, eu acho esse resultado muito rápido. Esse caso que o Anderson está mostrando, a gente já tinha conversado, né, Anderson? Eu acho que foi coisa de 90 dias, né? Você falou que foi 3 frascos de Oxygen Plus. E você conseguiu uma fluidez do sangue com 3 frascos de um produto, na minha opinião, como farmacêutico, técnico mesmo, é algo impressionante. Sim, a paciente tinha 76 anos, né? Então, 76 anos, a gente sabe que a os recuperação órgãos, é difícil, né? os órgãos já não são mais tão jovens, né? Não Então, por respondem isso que como ele antes, precisa. né? Perfeito. E outra coisa também que o Cláudio falou agora há pouco, a questão da respiração, nossa, que é algo que eu, Renar Pacheco, falando de mim, assim, é algo que eu pratico constantemente e me faz muito bem mesmo, assim. Eu sou um tipo de pessoa que gosto de praticar atividade física, gosto de me alimentar bem, gosto de respirar e estou sempre suplementando. O Oxygen Plus é algo que eu utilizo quase todos os dias, assim, pelo menos 10 gotas, né? E a respiração me ajuda muito no gerenciamento das emoções, né? E eu consigo ter uma frequência cardíaca baixa, né? Então eu percebo, pelo menos em mim, controlando a respiração, suplementando, o quanto a minha parte física de frequência cardíaca é muito boa. Muito bom. Renar, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa face aí junto com o Luiz Cláudio, trabalhando um pouquinho essa questão do campo, né, do terreno biológico da pessoa, imaginando que ela estaria fazendo uma consulta, vendo o campo escuro dela também. Vamos lá, o Luiz Cláudio que manda. Vamos lá. Eu vou falar uma parte, outra eu vou pedir para você falar. Fica à vontade. Então, como é o nome dela, Janine? Cláudia Mechalá. Então, Cláudia é uma pessoa assim muito mental, né? Ela pensa e sente, né? Depois. A parte assim de ação, ela se magoa muito fácil, né? Mas é uma pessoa muito séria, muito justa, né? Muito exigente. Ela é difícil esperar, né? Ela tem dificuldade para esperar. E uma pessoa também tem um mental bem desenvolvido, né? Ela demonstra um grau elevado de ansiedade e até com tendência a mais agravamento, né? E assim, ela tem a mente aberta, é uma pessoa aberta a novas informações e uma pessoa que tem uma certa determinação, né? Mesmo que ela tenha dificuldade de executar, mas ela corre atrás. Uma coisa legal, né, Cláudio? É o formato do rosto dela, né? Sim, triangular, ela né? Tem isso, base triângulo superior. Com a base superior, exatamente. Assim, então, a gente vê o quanto é uma pessoa com boa capacidade mental, criativa, né? Mas o quanto, quando ela vai sendo chamada para a terra, ela vai tendo essa dificuldade de colocar em prática, né? Mas é um rosto muito legal. Renato, uma parte que eu gostaria que você comentasse é essa questão da masculinidade e feminilidade dela. Né? Você notou? Uhum. Ela tem esse rosto, como a gente falou, triangular com a base superior. Não, desculpa, triangular com a parte superior maior do que a inferior, né? Sim, então, ela é o tipo de pessoa que trabalha muito mais o mental do que a parte prática. Ela tem os lábios levemente grossos também, o que chama bastante atenção nisso, né? O que revela um certo grau de sensualidade, revela um certo grau de uma pessoa que não chamando de preguiçosa, mas que gosta da vida boa,
né? As narinas levemente levantadas, o que leva a um certo grau de intolerância. Também é um nariz comprido, o que leva a um grau de determinação, como o Cláudio falou, né? E uma coisa que é característico dos homens e característico das mulheres é o que nós chamamos de pequeno e grande rosto, né? Normalmente as mulheres, o que é o pequeno rosto, né? É o conjunto de olhos, nariz e boca. Se você observar um homem, normalmente ele tem essa característica do grande rosto, grande, e o pequeno rosto menor. E as mulheres têm o pequeno rosto normalmente maior e o grande rosto menor. Mas ela, curiosamente, ela tem um grande rosto grande, né? O que leva a mais uma característica mais masculina do que necessariamente feminina, né? Então ela tem essa predominância mais masculina, assim, né? Nada a ver com sexualidade, né? Mas mais característica. Então ela não exerce tanto a força como uma mulher exerce, né? Ela acaba sendo um pouco mais passiva como um homem que costuma ser. Mais alguma colocação? É isso mesmo, né? Ela é muito assim também sonhadora, né? Ela, além de pensativa, né? Ela sonha muito e pensa muito, né? Ela está sempre sonhando, como ela precisa de muito proteção para ela ficar mais tranquila e segurar na terra, né? Como o Renato colocou. Ela é um tipo de pessoa que projeta muito, né? Ela projeta muitas coisas, imagina muitas coisas, mas acaba ficando sempre nesse campo da imaginação, né? E aí, na hora de aplicar, ela acaba sentindo um pouco mais de dificuldade, tendo um pouco mais de dificuldade de colocar isso em ação. Então, ela é muito criativa, grande capacidade de organizar ideias, mas na hora de colocar em prática, gera essa dificuldade. Creio que o portal também ajudaria ela bastante, né, Renar, pelo formato do rosto. O portal iria ajudar ela a conseguir colocar mais em prática esses pensamentos, né? Porque ela tem uma mente bem criativa, bem pensante, uma boa capacidade de armazenamento de memórias, de pensamento, mas na hora de colocar em prática, é aí que o bicho pega. E falta força para ela, né? Então o portal iria ajudar bastante. Acho que é dar um adubo para ela e tanto. Vou sugerir para ela aqui depois em off. Vou compartilhar mais uma tela aqui com vocês. Essa daí é mais comerciante. Leandra. Leandra, né, Janine? Isso. Então, assim, ela é uma pessoa já do rosto oval, né? Ela já tem mais dificuldade, assim, de manter uma posição firme, né? Ela muda muito de opinião. Mas tem amante dos prazeres, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo, né? Mas é uma pessoa que prioriza muito a vida, assim, sossegada, não fazendo igual o Renan falou, não chamando de preguiçosa, né? Mas é uma pessoa que gosta de conforto. Se irrita fácil também, ela não gosta de esperar. E é isso aí, né? Tem braços fortes, né? Saúde, ela inspira boa saúde. E tem uma tendência, assim, a mandar, né? Exigir também, né? Renan, completa aí. O legal da outra pessoa é que ela tinha um rosto com triângulo base superior, né? Já vai em direção a um rosto bem mais ovalado, né? Redondo, assim. E as narinas dela bem largas, bem amorosa, né? Uma pessoa que transparece amor, uma pessoa que gosta do carinho, gosta de dar o carinho. Os lábios chamam muito a atenção aqui também. Então, é um tipo de pessoa que gosta do conforto, como bem falou agora há pouco, né? Mas acaba sendo os lábios, né? Que é um tipo de pessoa que gosta do conforto. E esse rosto redondo que ela tem, que leva ela em direção a ser uma pessoa muito carinhosa, né? Então, uma pessoa que gosta de receber amor e também gosta de dar amor. Também a família, né? Ela é muito, assim, ligada à família, né, Renan? Esses lábios dela aí leva, assim, a pessoa muito Carinhosa. família, né? É isso. Exatamente, E tanto o quanto os receptores dela, né? Os seus olhos e narizes
são salientes, prominentes, são largos, né? Então, às vezes, é um tipo de pessoa que tem que tomar um pouco mais de cuidado com as influências. Ela acaba se influenciando facilmente por ter esses receptores tão abertos, assim. Muito exposta, né? É. Sofre grande influência externa. Ela tem ela que se impressiona fechar essa bastante. porta, né? Isso, esses Olhos receptores abertos largos, são né? pessoas. Olhos mais abertos são pessoas mais curiosas? Também, né? Digamos que Também. elas veem mais as situações, percebem mais as situações. Isso, Isso. É que como a objetiva da câmera, né? Mais aberto, mais luz, né? Mais imagem vai entrar. E mais Quanto... fechado, ela é Exato. igual essa daí, né? Ela tem um olho mais fechado. Se ela tivesse o olho aberto quanto às narinas, aí era uma pessoa muito vulnerável, até pânico, assim, a se impressionar muito mais fácil. Então, o que equilibra mais era um pouco os olhos levemente fechados. No Os olhos caso mais dessa aí. amendoados dão uma certa proteção a ela, assim, né? Se fosse os olhos maiores, assim, é um tipo de pessoa que se influencia por quase tudo que vê. É muito reativa, reage muito, assim, com o meio, né? Sim. Eu preciso aprender isso aí, hein, gente? Nós vamos oferecer um curso aí. Tá saindo já, né, Janine? Isso. Aí você é o primeiro da lista. Você pega e observa, por exemplo, quer ver? Pegando até o seu próprio rosto, né, Anderson? Que você já tem uma sobrancelha um pouco mais grossa, teus olhos mais encovados. Então, você é um tipo de pessoa que acaba sendo mais analista, né? Analisa mais antes de tomar uma decisão. Aí, quando você pega pessoas com os olhos abertos, grandes, mais proeminentes, é o tipo de pessoa que se impacta mais fácil com uma notícia, né? Então, isso é bem característico de pessoas com os olhos assim. Isso, eu tenho ângulo de fluxo baixo. O que é bom para ti, porque essa tua característica da fisionomia, né, característica consciente, você cerra os olhos, eles são um pouco mais encovados, então tu acaba tendo o poder de analisar melhor antes de tomar a decisão, mesmo tendo ângulo de fluxo baixo. Perfeito. Não temos mais nenhuma foto até o momento. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, pessoal. Tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem não, né? Tem só mais uma pergunta, pessoal. O tipo sanguíneo fator negativo, a pessoa quer saber se ele influencia em alguma coisa que ela tem que evitar na alimentação. Pelo que vou falar um pouco. Pelo que eu sei, né, eu uso também a dieta do tipo sanguíneo, mas o fator, esse negativo positivo, não influencia na questão alimentar, né? Apenas se é O, se é A, e assim por diante, né? Isso. Exatamente. Exato. Gente, então, deixa eu ver que Renar caiu. Não, o som Não, funcionando, tô aqui, né? tô aqui. Tá. Gente, então vamos despedir do pessoal. Vamos despedir do pessoal. E semana que vem a gente vai falar novamente sobre a consciência sistêmica e tem que anunciar, né, Renar, que passando o próximo final de semana no outro, a Iris, a sua mana, falará para a gente sobre crianças. Que nem eu falei, quanto mais cava o buraco, mais Pacheco sai de dentro. Vambora! Ela falou comigo, daqui 2 semanas, né, não no próximo domingo, no outro, ela vai estar falando mais essa parte infantil, né? A Iris, ela é minha irmã, né? Então sou muito suspeita a falar, mas ela é incrível, assim, o trabalho que ela desenvolve com crianças. A Iris é uma pessoa que ela vai muito para a prática, né? Assim, ela adquire a literatura, mas tudo que ela aprende, ela coloca na prática. Todos os atendimentos dela é filmado, né? Todos os atendimentos dela são filmados, que ela atende, depois reassiste o movimento das crianças, como elas se movimentam e tal. Então, ela faz um trabalho que assim, é impressionante, tanto que já apresentou trabalhos
científicos em escolas, faz muitas palestras aqui na região, e ela vai agregar muito ao conhecimento de todos vocês, assim, principalmente no manejo, né, no primeiro manejo, quando vem uma criança ao consultório de vocês. Então, aproveitem, né? Também já vou me despedir aqui, né? Também agradecer o convite da Janine novamente, né? Eu gosto muito desse formato de aula que ela faz, porque promove muita interação, muita gente participando, dando opinião, todo mundo aprende com todo mundo, eu particularmente aprendo muito, né? Então, obrigado, e elogiar também o trabalho que você faz, que o Anderson faz, que o Pedro faz, todos vocês, mas vocês três que trabalham com essa parte da microscopia do campo claro e do campo escuro também. É um trabalho que eu acho incrível, porque o resultado ele é muito visível, né? E vocês vão contribuir muito ainda para a área de pesquisas, como o Anderson já vinha contribuindo, e agora a Janine também está pegando essa frente, da mesma forma que o Pedro também. Então, assim, parabéns mesmo para vocês por estarem divulgando sempre os resultados. Obrigado. Agradecer novamente, Renar, pela participação e brincar com você que já que está cavando aí os Pacheco, eu tô na mira do seu tio também, tá? Fala para ele que eu estou esperando ele me mandar notícias aqui, que dia que ele vai ter a agenda. Vou falar para ele, pode deixar. Eu quero que ele fale um pouquinho sobre casais, já pode até falar para ele o que eu quero dele. O meu tio ele é psicólogo há 20 anos, né? Então ele tem muita experiência. Mas eu vou avisar ele, pode deixar. Pode falar para ele lá, fazendo favor. Uhum. Despedir aí do pessoal, Leandro. Espera que ele tá sem áudio aqui, espera aí. É porque às vezes cai a internet e o som trava. Boa noite a todos. Só queria falar uma coisa que foi perguntada a respeito do RH negativo ou positivo, né? Ele não muda nada no ciclo, mas um dos estudos da doutora Emília Pinheiro, ele fala que quando o RH negativo, quando você se alimenta errado, ele fica pior o estado. Mas também quando você se alimenta, você se adequa na alimentação, ele tem uma reação mais rápida, tá bom? Uma ótima noite a todos e que vocês fiquem bem aí com todo esse cenário novo da nossa vida. Pedro? Queria agradecer também ao convite da Janine de participar dessa live. Acho que foi de alto nível, né? Foi muito proveitoso para todos. E obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Luiz? Também, né? Eu agradeço mais uma vez, né, a todos, né, o Renan e Pedro, Leandro, Janine também, e todos que nos acompanhou, nos prestigiou aí com as perguntas e por nos acompanhar. E uma boa noite a todos, obrigado, até a próxima semana. Obrigada, viu, pessoal? Cada vez gostando mais e espero que vocês vão lançando aí temas para poder a gente se organizar aqui, porque a gente tem vários colegas terapeutas que a gente pode estar trazendo para falar dentro dos diversos temas da necessidade de vocês. Então, fica aí aberto. Durante a semana, quem quiser mandar mensagem pedindo algum tema, a gente vai atrás dos profissionais para falar para vocês, tá bom? Um abraço a todos. O Anderson travou, eu queria que ele despedisse, mas parece que ele caiu. Não, eu tô. Tá me ouvindo? É porque tá travado aqui para mim, então fala aí. Não, eu também quero agradecer. O convite aí é a primeira vez que eu estou participando, né? E espero aprender bastante com vocês aí, porque é nada mais enriquecedor do que trocar experiências, né? Então, agradeço pelo convite. Obrigada, então, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite.